Vocês agora exemplos com séries postecipadas, antecipadas e diferida. Então, quero que vocês tentem compreender bem a diferença nesse exercício. Então, um financiamento de R$ 1.000 deve ser liquidado em 5 prestações mensais iguais e sucessivas com uma taxa efetiva de 1% ao mês. Determine o valor da prestação mensal nas seguintes hipóteses. Então, aqui, primeira prestação, 1 mês após a liberação do recurso. Então, isso nós chamamos de série postecipada. O que significa? No ato da compra, você não vai pagar nem R$ 1. Mas, daqui 30 dias, você vai ter que fazer o primeiro pagamento. É o que ocorre normalmente quando a gente faz uma compra ou por um carnê, ou por um boleto, ou por cartão de crédito. No ato da compra a gente não paga nada, mas depois de um mês nós estamos pagando as nossas parcelas regularmente. Então, isso a gente chama de prestação postecipada. Na calculadora HP, ela já é organizada para fazer o cálculo desse jeito. Primeira prestação só vai pagar depois do mês que você efetivou sua compra. Tá? Então, vamos lá. R$ 1.000, CHSPV, 1I, prazo nosso 5, NPMT. Então, eu vou realizar 5 pagamentos vezes de R$ 206,04. Então, esses seriam os pagamentos postecipados. Comprei, depois de 30 dias eu vou fazer o pagamento da minha primeira parcela, tá? Agora, nós vamos para primeira prestação no ato da liberação do recurso. Então, eu comprei e eu já vou pagar a primeira prestação. Então, como que eu faço esse cálculo? Então, a calculadora ela não está programada para esse tipo de compra. Como se eu estivesse dando uma entrada no valor da parcela. Então, vocês vão colocar lá, tecla G, para acionar a tecla B, esse beguinho aqui, esse BEG aqui, ó. Liguei na calculadora, faço o processo, 1.000, CHSPV, 1 e 5 NPMT. Então, a minha parcela, quando eu vou dar um valor no dia da compra de R$ 204, então, vocês podem perceber que deu uma diferença de R$ 2,04. Por quê? Porque eu paguei alguma coisa na entrada, então meus juros no total vai ser menor, tá? Então, postecipada, compro, vou pagar a primeira prestação após 30 dias. Antecipada, pago a primeira parcela já no ato da compra. Se o pagamento for feito no cartão de crédito, você teria que pagar uma entrada no débito e daí fazer as outras 4 parcelas no crédito, tá? Então, para que ela seja antecipada. É como se fosse uma entrada essa antecipada. Agora, outra situação aqui. Primeira prestação com 6 meses de carência. Então, isso é uma série diferida. Então, eu vou tirar esse beguinho aqui, eu vou pôr end. Aqui eu vou acionar o end para ele tirar essa função. Bom, como que funciona essa com 5 meses de carência? Lembra que a nossa calculadora já tem 1 mês de carência, porque ela é programada de maneira que as contas sejam postecipadas. Então, além desses 30 dias, nós precisamos mais 5 meses de carência. Então, o que vocês fazem? Vocês precisam calcular os juros nesses 5 meses. Então, coloca CHSPV e daí. Então, nós fizemos aqui os cálculos, né? E nós chegamos que o meu
FV é 1.051. Então, agora o valor da minha dívida não é mais o R$ 1.000, e sim 1.051. Então, nós fazemos novamente, ó, esse cálculo aqui, ó, um financiamento para ser liquidado em 5 prestações, só que ele teve uma carência. Então, como ele tem uma carência, o meu PV não é mais o 1.000, é o 1.051. Então, digita na calculadora. 1.051, 01, CHSPV, 5, porque aqui eu tenho 5 prestações. 1 I. E daí PMT. Então, se vocês aqui, pagando direto, sem entrada, 206 por mês. Pagando a primeira parcela no ato da compra, 204. E se eu tiver 6 meses de carência, eu vou pagar 5 vezes de R$ 216,55. Por que o valor é maior? Porque foi cobrado juros, nesse caso, que não foi quitada a compra. Próxima questão aqui diz, eu tenho uma entrada de R$ 500 e primeira prestação 1 mês após a liberação do recurso. Então, se eu vou pagar R$ 500 de entrada, o meu saldo inicial não é mais o R$ 1.000. É 1.000 menos 500, que vai dar 500. Esse é o meu valor PV. 5N e 1I PMT. Então, nessa situação, eu tenho o seguinte, 500 de entrada mais 5 vezes de 103,02. Então, mais uma vez, para ver se vocês conseguiram entender bem a diferença dessas 4 situações. Primeiro, eu tenho uma questão onde eu não pago entrada, eu só vou pagar com 30 dias a primeira prestação, 5 vezes. Aqui eu pago a primeira prestação como se fosse a entrada, então no ato da compra eu vou fazer o pagamento já da primeira parcela. Na letra C aqui, eu tenho uma carência de 6 meses, só que se fosse, por exemplo, 10, o meu N aqui seria 9. Se aqui fosse 15 meses de carência, meu N seria 14. Por causa dos 30 dias, na questão da calculadora é postecipada. E nessa última situação, eu tenho uma entrada. Se eu tenho uma entrada, eles não podem me cobrar juros dessa entrada. Então, o meu PV não é o 1.000 e sim os R$ 500. Ok? Deu para entender mais ou menos? Seria isso.